TV F7, a sua TV na internet. Este é o programa A Bíblia Desmente Igrejas, apresentado pelo pastor Dr. Marcos Pires. Estamos no Rio de Janeiro, online para o mundo inteiro. A tvf7.com está alcançando mais de 124 países, levando a verdade, o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Dr. Marcos Pires, tvf7.com. E era o que esse povo aqui de Gadara fazia com esse gadareno. Eles juntavam o homem e botavam corrente no homem, e o homem arrebentava aquilo tudo, porque não era o homem, né? É outro princípio que esse texto vai nos mostrando. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Lógico, não podia mesmo. O problema, eles continuavam vendo o homem lutando contra o homem, quando o problema não era o homem, era o que estava por trás do homem, que eles não tinham olhos de ver. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Então, naquele homem, o diabo tinha colocado o espírito de morte, o espírito de andarilho. Aquele homem vagava, como tem tantos e tantos andando pela rua, tantas e tantas dessas pessoas que ficam dia e noite, há anos andando pelas ruas, têm família, não todas, mas algumas, têm famílias, têm posses, têm tudo. Só estão endemoniadas. Era o caso daquele homem. E ele deitava no sepulcro, e o sepulcro dele, não é por acaso que o texto vai nos dizer que era na cidade, aonde se reuniu o povo, e mais, e diz o texto que o homem vivia de se ferir, ou seja, o diabo, ao tomar conta daquele homem, ele fazia com que aquele homem tivesse desamor por si, fizesse com que aquele homem tivesse o espírito de suicídio. Então, ele se feria, ele se machucava. Por quê? Porque é esta a obra do diabo. Toda vida que deixa o diabo tomar conta de si, o diabo vai desgraçar aquela vida, fazendo com que aquela pessoa gradativamente vá deixando de gostar de si, com que aquela pessoa vá se voltando contra si. Por que o diabo faz isso? Porque o diabo não pode com o homem. Deus fez o homem imediatamente abaixo de si, acima de todo e qualquer anjo. Abaixo de Deus está o homem. O homem, apesar de algumas traduções errôneas, como de Salmo 8:5, em algumas traduções, mas a verdade é que a Bíblia é farta em mostrar que Deus fez o homem imediatamente abaixo de si, acima de tudo mais que não o próprio Deus. E o diabo sabe que ele não pode com um homem que conheça o seu lugar. Então, o que o diabo faz para acabar com o homem? Ele precisa do próprio homem. Ele precisa colocar no próprio homem sentimentos de desamor por si, sentimentos de desapego por si, e ele começa a colocar no homem sentimentos de inferioridade, sentimento de depressão, sentimento de incapacidade, porque ele precisa convencer o homem, e infelizmente ele vem há muitos e muitos séculos convencendo não poucos, inclusive não poucos cristãos, dentro de igreja, de que o homem é inferior a anjos e, portanto, é inferior
aos anjos, a Satanás e os seus anjos. Ele precisa disso. Ele precisa de convencer o homem disso para poder fazer mal ao homem, porque ele sabe que um homem que conheça a realidade, um homem que conheça o que Deus colocou no homem, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, um homem que conheça isso, ele não vai deixar que inferno algum atravesse na sua vida. Então, é na mentira, é na ilusão, é na sugestão que Satanás vem há muitos e muitos séculos, enganando muitos e muitos homens. E muitos homens que eu estou dizendo não são os que estão no mundo, são os que estão dentro das igrejas. E aí o que mais se vê dentro das igrejas são igrejas prostradas ao querer de Satanás, porque foram colocadas debaixo de uma série de dogmas falsos, tais como: irmão, no mundo tereis aflições. Então, tudo o que nós vemos, todo problema quando vem, ao invés do cristão, ele reconhecer o seu lugar de primazia segundo um Deus soberano que o fez a sua imagem e semelhança, e colocar Satanás no lugar dele, que é debaixo dos seus pés, o que nós vemos de contínuo são cristãos falando: no mundo tereis aflições. Enquanto nós estivermos neste mundo, é para nós passarmos por essas... Nós vamos ganhar o céu, é bem verdade. Um dia nós teremos o céu, mas enquanto aqui, é para sofrermos mesmo, é para passarmos por essas provações, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. A palavra de Deus também diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Tudo meias verdades. Tudo extraído da letra da lei da Bíblia. A Bíblia realmente, Jesus disse: Satanás é o príncipe deste mundo. Mas a Bíblia não acabou ali, não. Jesus falou isso, mas ele falou em seguida muito mais do que isso. Logo em seguida ele colocou Satanás no devido lugar dele. E ele colocou Satanás no lugar dele. Não foi em benefício dele, Jesus, foi em benefício nosso, foi em benefício da igreja. Mas a igreja não se dá conta disso. E se fechou em questões, em mentiras satânicas, tais como: no mundo tereis aflições. Satanás é o príncipe deste mundo. Então, neste mundo, é para se sofrer mesmo. E aí, Satanás, que não pode com o homem, ele precisa de usar do próprio homem, de convencer o próprio homem da sua incapacidade e da capacidade dele, Satanás, que ele não tem, para poder fazer mal ao homem. É o que o texto como um todo está nos mostrando, entre diversos outros textos, só que as pessoas leem e não se apercebem disso. Então diz assim: E andava sempre, lendo de novo, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ferindo-se com pedras, ou seja, Satanás, repito, precisava do próprio homem para fazer mal ao homem. A Bíblia, quando nos diz em diversos textos, o mais conhecido é o de Amós, quando diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa. A casa que ali está se referindo é a casa conforme, por exemplo, o Suetônio nos mostrou ainda há pouco com o louvor dele. A casa somos nós. Quando a Bíblia nos diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa, a Bíblia está nos dizendo que os inimigos de cada homem estão dentro dele mesmo. Hebreus 3:9, 1 Coríntios 3, 16, 17, 2 Coríntios 6, Pedro, a Bíblia é farta em nos mostrar que a casa de Deus somos nós. Então, quando a Bíblia diz que os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa, ela está a nos dizer: os inimigos que podem lhe fazer mal estão dentro de você.
você tem que usar da autoridade do Espírito para botá-los para fora e tomar conta do seu território, lavrando e guardando o seu jardim do Éden. Se você lavrar e guardar o seu jardim do Éden, como tinha sido mandado a Adão, em Gênesis 2,15, Satanás não teria como ter chegado ali. Satanás só conseguiu chegar ali quando Adão deixou de lavrar e guardar o seu jardim. E a Bíblia nos fala lavrar e guardar o jardim, quando naquela época Deus deu uma ordem ao homem de lavrar e guardar o seu jardim, quando não tinha o que fazer, não existia erva daninha até então. Então lavrar e guardar o jardim de quê? De quem? As ervas daninhas só vão surgir após o pecado. Antes do pecado, tudo dava espontânea, automaticamente e do melhor. Então, por que Deus manda que Adão lavrasse e guardasse o seu jardim? Guardasse o seu coração, guardasse o seu território, guardasse a sua casa. É isso que todo homem precisa aprender a fazer, e ele não fez, daí surgiu o pecado. Continuando. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Quem correu ao encontro de Jesus e quem o adorou? Quem corre ao encontro de Jesus é o gadareno. E quem adora Jesus? Aqueles 6.000 demônios, aquela legião que estava no gadareno. Baseado em que eu digo isso? Pelo versículo seguinte. O gadareno, ele tocado pela palavra, a reminiscência da palavra, a semente da palavra que o criou e ele tinha dentro dele. E os 6.000 demônios, não podendo conter o gadareno que correu em direção à palavra, o que esses 6.000 demônios vão fazer? Vão adorar a Jesus. E quando eles adoram a Jesus, qual é a resposta de Jesus? Os repreender e os expulsar. Por quê? Porque era uma adoração infernal. Era aquela mesma adoração, por exemplo, que Herodes fala para os magos: vão lá, descubram onde está o menino e depois voltem e me diga porque eu quero adorá-lo. Era esse mesmo tipo de adoração que Herodes queria fazer com o menino, que esses 6.000 demônios eles vão fazer com Jesus. É desta forma infernal que eles vão adorar a Jesus. E aí, como consequência disso, nós vamos ver nos versículos seguintes. O versículo 7, ele deve ser lido depois do versículo 8. E o próprio versículo 8 vai dizer por quê. O versículo 8 diz: porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Ou seja, quando aqueles demônios vão adorar a Jesus, eles encontram uma forte repreensão de Jesus, que dizia, sai deste homem, espírito imundo. E aí, como consequência, aí vem o versículo anterior, que é o 7º, quando diz, e clamando com grande voz, disse. Quem clama com grande voz? Satanás. Por que clama com grande voz? Porque ali tinha toda uma plateia de porqueiros que tomavam conta daqueles quase 2.000 porcos, e Satanás precisava de falar alto para com a letra enganar aquela plateia de porqueiros que ele tinha ali. Clamando com grande voz, Satanás diz para Jesus, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ou seja, a primeira coisa que ele diz, que tenho eu contigo. Satanás está dizendo para Jesus, eu não tenho nada contigo. Ele não veio adorar? Como é que ele vem adorar alguém e diz, eu não tenho nada contigo? E ele diz, que tenho eu contigo, querendo dizer, eu não tenho nada contigo. Por que Satanás está dizendo que tenho eu contigo? E mais uma vez, Satanás aqui não está mentindo na letra. Ele está mentindo no sentido. Ele está invertendo, como sempre, o sentido do texto. Mas na letra,
Ele está literalmente dizendo a verdade. Jesus vai dizer em seguida, lá em João, Jesus vai dizer: se aproxima de mim o príncipe deste mundo que nada tem de mim. Então, Satanás, quando diz que tenho eu contigo, ele está falando a verdade, mas com sentido invertido. O que Satanás está querendo dizer com que não... Por que Satanás diz aqui que não tem nada com Jesus? O intuito dele era, conforme ele já tinha mostrado, lá na luta da letra contra a palavra, no deserto, ele está querendo mostrar que, conforme o que há muitos, desde o século IV, se lê nos livros dos teólogos, dos doutrinadores, e se falam pelas igrejas aí afora. Sempre se falou e continua se falando. Outra grande mentira que Satanás aqui está colocando, convencendo aqueles porqueiros e convencendo a muitos escritores de livros evangélicos e, consequentemente, a muitas igrejas, há muitos e muitos séculos. É o que Satanás está fazendo aqui. Com o que tenho eu contigo, ele está dizendo o seguinte, implicitamente o que ele já tinha explicitado lá em Mateus 4 e Lucas 4, quando do duelo do deserto. A tudo que Deus criou, ele submeteu a Adão. Adão se tornou o dominador de toda a criação. Adão pecou e entregou tudo para mim. É isso que implicitamente, aqui, Satanás está implicitamente dizendo o que ele já tinha explicitado lá. Adão pecou e entregou tudo para mim. Se Adão pecou e entregou tudo para mim, só pode ter direito a este território, só pode ter direito à terra aqueles que estiverem comigo. Quem não estiver comigo não tem direito a nada, porque o Criador criou e entregou tudo a Adão. Adão entregou tudo para mim. Quem não tiver parte comigo vai ficar aqui é para sofrer, é para dizer que no mundo tereis aflições, é para dizer que Satanás é o príncipe deste mundo e, portanto, neste mundo ele manda, e os que não tiverem parte com ele vão ficar aqui sofrendo. É isso que ele está dizendo quando ele diz para Jesus que tenho eu contigo. Ele está dizendo, ou seja, eu não tenho nada contigo. Se eu não tenho nada contigo e tudo me foi entregue, portanto, tu não podes vir aqui no meu território me perturbar. O que o inferno queria? Ficar ali, manter a posse dele. Ele via a posse dele naufragando com a autoridade da palavra que pisou. Então, o que restava para ele? Vir com a letra, trazer a letra da própria palavra, para ver se com a letra ele enganava a palavra, para que a palavra se rendesse à letra e a palavra fosse embora e deixasse ele ali. É isso que ele está implicitamente dizendo com esta frase, que tenho eu contigo. A segunda frase dele, que é contínua, ele diz, Filho do Deus Altíssimo. Por que ele faz questão de adorar? Primeiro ele adora. Com a adoração, o que ele diz? Com a adoração, estou cumprindo a lei. A lei diz que a Deus se adora. É por isso que ele vai adorar. Então eu estou cumprindo a lei. Eu quero ver agora você cumprir a lei. Era esse o desafio de Satanás com Jesus ali. Eu estou cumprindo a lei. A lei diz que a Deus e, consequentemente, ao Filho de Deus se adora. Eu vim, primeira coisa que fiz foi me prostrar e adorar. Adorei. Agora eu digo, o que você tem comigo? Nada. Você não tem parte comigo. Ao não ter parte comigo e tudo me ter sido entregue, você não pode me desapossar. Por isso que a segunda frase dele é, eu sei quem tu és, o Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, novamente ele provoca a Jesus.
como filho de Deus, e tendo em vista que Deus não pode mentir, tendo em vista que Deus não pode revogar a sua palavra, tendo em vista que Deus entregou tudo a Adão, Adão passou tudo para mim, você como filho de Deus, você tem que cumprir o que o Pai fez, e você é filho do Deus Altíssimo. Esse é o significado da segunda frase dele, filho do Deus Altíssimo. E a terceira, ele vai dizer: conjuro-te por Deus que não me atormente, que Mateus explica melhor. Mateus grafa melhor quando diz: por que vieste me atormentar antes do tempo? Ou seja, que Satanás mais uma vez ele está dizendo, eu vou encerrar, mais uma vez ele está dizendo, nem me dei conta da hora, ele está dizendo aqui, foi marcado o tempo, Deus marcou um tempo para, durante este tempo, toda a criação ficar entregue ao homem, e ele marcou um tempo para retomar tudo isto no início do milênio. E só após o milênio é que está marcado no tempo de Deus, de Satanás e os seus serem jogados no lago de fogo e no abismo. Então ele diz, ainda não é o tempo. Eu sei que tem um tempo. Eu sei que a palavra de Deus não falha. É isso que Satanás está dizendo para Jesus. Eu sei que Deus não revoga a palavra dele. E justamente por causa disso, eu te adoro, eu te reconheço como filho de Deus, e ao te adorar e reconhecer-te como filho de Deus, e não tendo parte contigo, eu te peço que cumpra a palavra do Pai, vá embora daqui e me deixe aqui. Era esse o significado dessa tríade que Satanás estava falando aqui. E aí, é o único momento na Bíblia, e eu já vi muita gente, nesse dia mesmo, que eu contei para vocês dessa experiência minha, estava todo mundo lá, com aquela menina que rodava eles, que não era menina, e eles perguntavam o tempo todo para a menina, como é o teu nome, como é o teu nome, como é o teu nome? Porque as pessoas criaram esse hábito de entrevistar o inferno. Mas por que criaram o hábito de entrevistar o inferno? Porque viram aqui que Jesus pergunta, qual é o teu nome? Mas é o único texto em toda a Bíblia que Jesus vai fazer esta pergunta, e aqui ela tem um significado ímpar, especial. Em nenhum outro momento da Bíblia, Jesus, ele bate boca com Satanás, ele usa de autoridade. Aqui, em prol de todos aqueles porqueiros que estavam ali, que Jesus sabia que iam ser enganados pela letra da palavra, é que ele faz esta pergunta para Satanás, como é o teu nome? E aí, vai nos dizer o texto, que Satanás responde, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E o versículo imediatamente posterior a esse, o que diz, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ou seja, até então Satanás falava com arrogância. Após esta pergunta de Jesus e a resposta dele, ele passa a reconhecer a autoridade em Jesus e passa já a rogar a Jesus que não o expulsasse dali. Ele que até então reivindicava que ali era o lugar dele e que Jesus que tinha que sair. Por quê? Porque até então todo mundo pensava que aquele diálogo era entre Jesus e o gadareno e o homem. Quando Jesus faz o inferno reconhecer que quem falava, quem reivindicava não era o homem, mas o inferno, e o inferno desmascarado vê isso e diz isso, o que o inferno vê e sabe? Que ele não tinha direito a nada disso. Por quê? Porque o contrato que Deus fez com Adão foi em prol de Adão e os seus descendentes, vale dizer, de quem nascido de mulher,
Satanás nunca nasceu de mulher. Então, nunca foi possível validamente Adão transferir o contrato de Deus para Satanás nenhum. Porque Adão só poderia transferir dentro do contrato que Deus fez com ele para outro homem, para outro nascido de mulher. É por isso que lá em João 10, a palavra de Deus começa a nos dizer que o pastor, ele entra pela porta. Jesus entrou pelo ventre de mulher. É por isso que Deus, podendo trazer Jesus ao mundo de tantas formas, fez com que Jesus viesse pelo ventre de mulher, entrasse no mundo pela porta, de modo a ter autoridade de homem. Antes e mais que autoridade de filho de Deus, ele veio com autoridade que todo e qualquer homem, pelo simples fato de ser homem, pelo simples fato de ter nascido de mulher, tem. Enquanto que Satanás nunca nasceu de mulher. Então, por isso que o versículo 2 de João 10 diz: mas aquele que não entra pela porta, não nasce do ventre de mulher, é ladrão e salteador, quer ser dono daquilo que nunca foi. E exatamente aqui, quando é desmascarado que aquele que reivindicava aquilo tudo como se homem fosse, como se nascido de mulher, não era o homem quem reivindicava, eram 6.000 demônios que estavam dentro daquele homem, 6.000 demônios que nunca nasceram de mulher. Imediatamente toda a argumentação de Satanás cai por terra, e o versículo imediatamente posterior vai imediatamente dizer: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ou seja, agora Satanás sabia que ele veio com a letra o tempo todo para tentar enganar a palavra, mas a palavra não se deixou enganar pela letra, a palavra venceu a letra. E é isso que a igreja precisa, conhecer a palavra de Deus, para que jamais seja enganada pela letra. Por isso é que eu comecei dizendo para os irmãos, gente, teria muito mais a dizer, se eu não visse que eu já passei muito da hora. Eu teria muito mais a mostrar dentro deste texto, como que aqui é a luta da palavra contra a letra. E a letra tenta enganar a palavra o tempo todo. E quem não conhecer a palavra fica preso na letra, enganado pela letra, que é isso que Satanás vem fazendo com igrejas há muitos e muitos séculos, e as igrejas presas na letra, sem conhecer a palavra, se prostrando diante daquele que está debaixo dos seus pés, mas que grita que é o seu Senhor, e muitos acreditam. Fiquemos com a paz de Cristo. Sou obrigado a me despedir aqui, mas que aprendemos pelo menos isso. Precisamos conhecer a palavra, para que não nos deixamos vencer pela letra. Amém.
TV F7, a sua TV na internet.